Olá pessoal, meu nome é Pedro e nessa videoaula a gente vai aprender a garantir e revogar privilégios para usuários no MySQL. O MySQL, quando ele é instalado, ele adiciona automaticamente um banco de dados chamado MySQL. Essa base de dados, ela possui tabelas que possuem os dados referentes às permissões de usuário. Aqui a gente tem a tabela user, por primeiro. Ela guarda os usuários e define as permissões globais de acesso. Isso aqui, ou seja, qualquer permissão que você adicionar aqui, vai valer para todos esses níveis. A gente pode dar uma olhada aqui na tabela users para vocês verem. A gente tem depois a tabela DB, que ela define permissões a nível de base de dados. A gente não configurou nada ainda, então ela não tem nenhum dado inserido nela. A gente tem também a tabela TablesPriv, que define permissões a nível de tabelas. E a gente tem também, junto com essa, a tabela ColumnsPriv, que define permissões a nível de colunas. Então vocês podem ver aqui, essa é a ColumnsPriv, essa é a TablesPriv. A gente não tem nada configurado nelas ainda. Por último, a gente tem a tabela chamada ProxPriv, que ela define nível de permissão para procedimentos e funções armazenadas. Ou seja, quando você cria um procedimento ou uma função, você pode definir as permissões de acesso para ele. Então, normalmente a gente insere dados em todas essas tabelas utilizando os comandos grunt e revoke. Grunt e revoke. Esses comandos são relativamente simples de se usar. O comando grunt, a sintaxe dele é basicamente essa. Grunt, aí privilégios, on nível de acesso, to usuário. O revoke também é muito parecido. Revoke, privilégios, on nível de acesso, from usuário. Então essa é basicamente a sintaxe do grunt e do revoke. Eu vou garantir um dado privilégio e um dado nível de acesso a um usuário e eu vou revogar um dado privilégio e um nível de acesso de um certo usuário. Então, para exemplificar, a gente pode começar criando usuários. Mas primeiro, a gente vai usar uma situação fictícia aqui. A gente tem um banco de dados e nesse banco de dados vamos supor que a gente tem uma tabela chamada funcionário. Para administrar esse banco de dados, eu quero que um gerente faça para mim. Então eu vou criar uma conta gerente e ela vai ser capaz de modificar, acessar e deletar qualquer dado referente a essa tabela ou a essa base de dados. E eu quero também ter um usuário chamado funcionário. E esse funcionário, quando ele tiver acesso à minha base de dados, ele vai poder acessar, visualizar o seu nome, o seu e-mail, o seu salário e, se quiser, ele vai poder modificar o próprio e-mail para contato. Mas o resto ele não pode modificar, ele não vai poder fazer nada, ele só vai poder visualizar. Então, como a gente faz isso? Primeiro, a gente teria que dar um forward engineer aqui, né, para criar a nossa base de dados. Então a gente vem aqui e cria essa nossa base de dados.
Esse é o primeiro passo. O segundo passo seria criar os nossos dois usuários. Então, a gente cria um usuário chamado gerente. Então a gente tem um usuário chamado gerente e outro usuário chamado funcionário. É importante que toda vez que a gente faça alguma alteração de permissão, criação de usuários e coisas referentes a permissões, a gente dê um comando chamado flush privileges, que ele atualiza a nossa base de dados MySQL. Então a gente criou esses dois usuários, só que a gente não tem nenhuma permissão definida para eles ainda. A gente pode definir. Vamos primeiro definir uma permissão para o nosso gerente. Então, o nosso gerente vai ser capaz de deletar, modificar, visualizar e inserir dados na nossa tabela, que é, no caso, a nossa base de dados chamado MyDB, né? Espera aí. Acho que a gente não criou a nossa base de dados completamente. Vamos lá. Pronto. Então a gente tem a nossa tabela funcionar aqui. A gente pode voltar a fazer nossas atividades. Então, aqui eu estou definindo que o meu usuário gerente vai ter acesso total, vai ter acesso nesse nível, né? Ele vai poder deletar, atualizar, selecionar, inserir dados em todas as tabelas do meu banco de dados MyDB. Então eu garanto esses privilégios a ele, e aí ele vai poder ter todas essas permissões. A gente poderia fazer a mesma coisa para o nosso funcionário. Nosso funcionário, ele vai ser capaz de selecionar nosso usuário vai ser capaz de selecionar todos os dados referentes à nossa base de dados MyDB. Errei no nome aqui. Mas eu disse aqui que ele pode selecionar todos os dados, mas como ele vai poder modificar só o e-mail? A gente pode
fazer mais um grunt, mas direcionado somente à coluna do e-mail. Então a gente especifica a coluna aqui, e aqui a gente coloca mydb.funcionário. Então o meu funcionário ele vai poder atualizar o e-mail dele na minha tabela funcionário. A gente garantiu as permissões. Se a gente quisesse revogar, seria simplesmente o caso de, por exemplo, revogar o direito de atualizar. Então a gente dá um revoke aqui e from. Aqui o direito foi revogado. A gente garante o direito de novo, porque agora a gente vai testar. Então a gente cria uma nova conexão chamada gerente. A gente pode testar essa conexão. Os parâmetros estão corretos. Então, se a gente abre a nossa conexão gerente, a gente vai ser capaz de usar a base de dados MyDB. A gente vai poder inserir dados na nossa tabela funcionário. Então, a gente pode colocar aqui nome, e-mail e salário é double, né? 1.350 centavos. Nome. A gente coloca nome e e-mail. Se a gente executar, a gente é capaz de inserir esses dados nas tabelas. Se a gente criar a nossa conexão funcionário agora, a gente coloca o usuário funcionário, a gente testa a conexão, todos os dados também estão corretos. Se a gente for tentar fazer a mesma coisa com o funcionário que a gente fez com o gerente, vou colocar aqui D2, você vai ver que vai dar erro porque o comando foi negado. A gente só pode selecionar dados. Então a gente seleciona os dados e aqui a gente pode ver o nome do funcionário, o e-mail dele e o salário. Se a gente quiser, a gente também pode dar um update no e-mail. Update e-mail. Funcionário igual novo e-mail, e-mail.com. Então, se a gente der um update aqui, a gente vai ver que a gente atualizou o nosso e-mail. E é isso, pessoal. A gente aprendeu a garantir e revogar privilégios no MySQL. Esse é um trabalho de escola do Bruno César, do Lucas Guzmão, da Patrícia
e meu, do Pedro Henrique. Até mais.